Bom dia, pessoal, como vamos? Espero que todos estejam bem de saúde. Nós vamos dar início aí às nossas aulas via Google Classroom, com vídeos, tá? Trabalhando os tópicos da apostila. Não esqueçam de responder à chamada no campo das atividades. Vocês vão ver aí no mural publicada, né? As atividades. Tem uma pergunta: qual o seu nome, número da chamada. Para a lista de presenças, vocês não precisam mais responder lá no nosso grupo de WhatsApp. Ele vai ficar aberto exclusivamente para esclarecermos algumas dúvidas. Quem quiser falar comigo de modo mais direto, né, a gente pode conversar por áudio, por mensagens, enfim, não vamos deixar o WhatsApp, os seus recursos de lado completamente, mas vamos focar aqui no Google Sala de Aula, né? Assim como vocês deverão depois, ao final da aula, realizar os exercícios de tarefa e, assim como vínhamos fazendo por e-mail, não mais me enviem por e-mail, mas anexem aí no campo específico das atividades, na tarefa, a resposta dos exercícios. Quem preferir fazer no bloquinho faz, quem preferir fazer na própria apostila e tirar uma foto, anexar, tá ok também. Hoje nós vamos dar início aí com a leitura, então, do capítulo 4, a Sociedade da Borracha. Vamos trabalhar aí algumas questões importantes dessa unidade temática nossa, que é o nascimento da República no Brasil, né, e os seus processos históricos até a metade do século XX, né? Nosso objeto de conhecimento nesse capítulo 4 vão ser aí os carros, as bicicletas, as exportações que disparam, a borracha e o desenvolvimento urbano, né? A compra do Acre e o declínio da economia, da chamada economia da borracha. Com isso, nós vamos buscar entender aí um pouco mais a relação entre a exportação da borracha e o desenvolvimento da região norte na virada do século XIX para o XX, compreendendo aí as consequências dessa economia da borracha para a região norte como uma espécie de modernização que leva até mesmo a importantes reformas urbanísticas na região ali amazônica, né? Sobretudo Manaus, Belém, né? E, por fim, vamos buscar conhecer as causas e consequências da assinatura do que ficou conhecido como Tratado de Petrópolis. Eu apontaria a vocês que, embora o capítulo aí trate de questões importantes ao entendimento da história do Brasil, sobretudo do século XIX e XX, né, é um tema ainda bastante pouco explorado, né, sobretudo pelos livros didáticos, né? E aí, nessa medida, pensar a ascensão e a queda da borracha implica perceber aí como que experiências, digamos, micro-históricas se inscrevem em dimensões aí mais complexas da vida política e cultural nacional, né? Situadas aí essas questões, a gente vai iniciar um debate, então, retomando aspectos históricos já trabalhados anteriormente, né, nos outros capítulos, como os inventos científicos e tecnológicos, o processo de urbanização e remodelação da cidade, o surgimento de novos meios de transporte, como os automóveis, as motocicletas, as próprias bicicletas, né, entre outros aspectos. Como vocês sabem, a seringueira, pessoal, é uma árvore aí típica, né? Uma árvore nativa da Amazônia brasileira, que pode inclusive atingir até 30 metros de altura, né? Quem já teve oportunidade na vida aí de ver uma seringueira sabe o tamanho que ela pode chegar, né? A região amazônica aí ela é encontrada nas proximidades aí de rios bastante importantes, como o próprio Amazonas, né? O rio Tapajós, o rio Madeira, e também está presente em alguns países vizinhos como Bolívia, Colômbia, Peru, Venezuela, Suriname, Guiana, né? Essa árvore ela tem uma característica peculiar, né? Do tronco dela, né, onde são feitos ali talhos, né, pode-se obter uma seiva branca, né, aquilo que ficou inclusive conhecido como ouro branco, né? Uma seiva branca de aspecto leitoso e pegajoso, chamado o látex, né? Esse látex é a matéria-prima
principal aí para a produção da borracha, né, com a qual aí se faz uma extensa variedade de produtos, e não é à toa então que na virada do século XIX para o XX, né, a indústria estrangeira passa a precisar dessa borracha para fabricar pneus para carros, automóveis, para carros, para bicicletas, para motocicletas, né? Enfim, a demanda foi tão grande, pessoal, nessa virada do século XIX para o XX, que o Brasil se tornou aí durante algumas décadas o principal exportador desse produto, né, para territórios estrangeiros, aí, sobretudo os Estados Unidos e a Europa, né? Nesse capítulo a gente vai buscar então ver aí como foi esse período em que o látex da seringueira levou uma espécie de riqueza para a região norte e buscar entender como se processaram, né, historicamente a ascensão e o declínio dessa produção, né? Como vocês sabem, as transformações aí criadas no universo industrial europeu, eles impuseram às sociedades novas necessidades materiais, né? Os inventos aí da bicicleta em 1861 e, sobretudo, né, principalmente o invento do automóvel em 1886, determinaram, portanto, uma nova dinâmica nas relações da produção fabril, né, exigindo nessa medida novos recursos e matérias-primas, né? Esses inventos, amplamente cobiçados aí pela Europa e aos poucos em outras regiões do mundo, utilizavam então a borracha para que fosse possível criar condições para o deslocamento, né, do carro, da bicicleta, da motocicleta. A primeira motocicleta foi criada em 1864, né, ou seja, nesse mesmo contexto histórico. E todos esses veículos necessitavam aí da borracha para poder garantir os deslocamentos, tornar possível, né, esse deslocamento pelas ruas e avenidas das cidades, né? A região, então, norte do Brasil, cobiçada pela indústria automobilística estrangeira, né? Porque a partir de uma árvore nativa, a seringueira, como estamos dizendo, era possível essa extração da matéria-prima, né? Utilizada aí na produção industrial da borracha, recurso aí a partir do qual se produziam os pneus para esses automóveis de modo geral. Nesse período surge aí uma figura importante, né, a do seringalista, que abria estradas aí nas suas propriedades, abriam vastas regiões em que havia cerca de 100, 200 seringueiras, e eles arrendavam esse território aos chamados seringueiros, né, que passavam boa parte do dia caminhando por esse território, por essas estradas, com um latãozinho para extrair, fazer os talhos nas árvores, extrair essa seiva, esse ouro branco, né, o látex. É, de tempos em tempos eles levavam então essas bolas de borracha até os barracões dos seringalistas para que estes aí vendessem, né, para as casas aviadoras, que eram as que revendiam os produtos para as empresas exportadoras, né, que levavam essas bolas de borracha tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa nesse período. E essas empresas vendiam para as indústrias produzirem, então, com essa borracha, os pneus dos automóveis, né? No próximo vídeo eu vou comentar com vocês aí a respeito dos exercícios da página 63 que vocês vão fazer como tarefa com relação a esses tópicos iniciais do capítulo 4 trabalhados na aula de hoje.